você pensasse comigo o que é igreja. Eu não quero que você pense o que faz parte da igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é igreja para você? Coral, por exemplo, não é igreja. Os irmãos vão ficar bravos comigo. O que acontece? Grupo de louvor não é igreja. Instrumento não é igreja. Equipamento de som, por mais sofisticado que seja, que olha, que há igrejas presbiterianas que têm o privilégio de ter um som tremendo. Não está errado. Isso faz parte da igreja, mas não é igreja. Queria que você pensasse sobre isso. Eu creio que você vai estar vendo o que significa igreja. Na verdade, o que você vai estar vendo aí é a natureza da igreja, ok? Pode colocar aí, né? A natureza da igreja, sua natureza e propósito. Pontuamos alguns nomes e títulos e figuras admiráveis sobre a identidade da igreja do Senhor Jesus ao longo da Escritura. A igreja é casa de Deus, casa do Senhor, Assembleia do Senhor, Congregação dos Santos, Igreja de Cristo, Corpo de Cristo, dentre muitos outros belos títulos. Noiva, esposa do Cordeiro, povo de Deus, santuário do Espírito Santo, rebanho de Deus, família de Deus, cidade santa, dentre muitos outros belos testemunhos a esse respeito. Então, queridos, isso aí é igreja e muito mais. Cada versículo, cada texto, dentro do contexto, se você for estudar sobre a igreja, dá muita coisa para falar sobre essa questão, o que é igreja. Natureza, quando se fala natureza da igreja, está se falando do quê? Está se falando da essência da igreja. O que de fato a igreja é. Nós vamos ler um texto nas Escrituras, eu quero convidar você, nós lemos na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, nós vamos ler apenas 2 versículos, nós vamos ler o versículo de número 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. E aí o texto vai falando várias verdades a respeito de nós, que nós fomos alcançados pela misericórdia do nosso Deus. Então diz o texto que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, 4 elementos ou 4 virtudes essenciais que o apóstolo Pedro fala a respeito do que é igreja. A primeira delas, ele vai dizer para nós aqui, de que a igreja é uma raça eleita. A raça aqui tem a ver com exatamente aquilo que você compreende como raça, né? E só que nós somos uma raça, segundo o apóstolo Pedro, segundo o apóstolo Paulo, nós somos uma raça diferenciada. Não somos melhores do que ninguém, mas somos diferenciados. Por quê? Você pode ler em alguns textos, eu vou ler aqui 2 versículos, ou melhor, 2 versículos. Isaías capítulo 43, versículo 21, nós lemos o seguinte: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Parece que não tem nada a ver com o texto, mas tem. Aqui Isaías está se referindo à igreja, à Assembleia de Deus, à congregação de Deus,
já nos seus dias, falando que Deus vai tratar esse povo de uma forma especial. Agora, como raça eleita, da mesma forma como Deus elegeu Israel para ser seu povo, assim elegeu a igreja para ser o quê? Uma raça especial. A eleição de Deus, queridos irmãos e queridas irmãs, é iniciativa exclusiva da sua graça, independente de méritos, valores ou qualidades ou qualificações humanas. Deus elege a despeito de qualquer qualidade que o eleito possa ostentar e que possa hipoteticamente justificar sua eleição. Tem como fugir a esse assunto de eleição, queridos, na Bíblia? Não tem. Eu não sei você que aqui está, ou você que está aqui. O que você pensa? Ou o que você conhece a respeito da eleição? Eu não sei. Eu sei o que a Bíblia fala. E eu creio que a Bíblia fala. E o que ela não fala, eu tento o máximo possível de me calar. Mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando eu não compreendo. Mas eu aceito, eu acredito, porque é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ponto. Agora, nós não podemos crer na palavra de Deus, no que o apóstolo Paulo fala a respeito do que a igreja é, raça eleita, estribados, alicerçados unicamente no que nós achamos, no que nós pensamos. Mas esse mês nós comemoramos e falamos um pouco a respeito da reforma protestante. Eu vou estar pregando aqui alguns domingos a esse respeito. Não vou falar sobre história. Se você quiser saber sobre história, você vai falar com o nosso querido irmão Cosme, tá bom? Você vai conversar com ele, que ele vai te dar uma aula sobre história da igreja, sobre a reforma. A minha proposta de pregar aqui na igreja é falar sobre doutrina, sobre a teologia, o porquê que chegou a dizer sola escritura, ou só a escritura. Isto é, nossos reformadores no Sino de Dort, em 1618 a 1619, eles redescobriram a verdade da doutrina bíblica do quê? Da eleição incondicional. O que é a eleição incondicional? Num português simples e bem claro, para a minha vida e para a tua vida. Não é a sua condição, não tem a ver com a sua condição do que você faz, do que você pode, dos méritos que você tem, nada disso. Ela é incondicional porque ela parte primeiramente sempre de Deus. Eu estava vindo para cá com a minha esposa de carro, e enquanto eu esperava ela chegar no carro, eu estava ouvindo algumas músicas. Vocês já perceberam que eu gosto muito das músicas dos Vencedores por Cristo, e eu tenho algumas músicas muito antigas, que tem irmãos aqui que não conhecem, eu tenho certeza disso. Agora, uma das letras que eu estava ouvindo, e eu parei para pensar assim, não, está errada essa letra aqui, biblicamente falando. Deus é real, mas no decorrer da letra vai dizer assim: quando eu achei Deus. Eu pensei comigo, ouvindo a letra, ouvindo a música, falei, quando é que eu achei Deus? Quando é que você achou Deus? Nunca. O correto seria, na música está o quê? Deus me achou, Deus me encontrou. Você não acha Deus, querido? Deus não está perdido, quem está perdido sou eu. Quem estava perdido era eu e você. Não tem como eu achar Deus. Em tese, de maneira simples, o que eu quero dizer é o seguinte, que nenhuma motivação exterior a Deus pode condicionar a livre e espontânea expressão da graça divina imerecida em favor do perdido pecador. É pela graça, querido, somente que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, para o louvor da sua glória e de sua graça, que Ele nos concedeu
gratuitamente no amado. Onde é que você vai ler isso? Exatamente ali em Efésios, capítulo 1, versículo 6. Então, amados, o Israel de Deus no Antigo Testamento era constantemente exortado a não perder de vista jamais a verdade do que? Da eleição incondicional. Olha o que Deuteronômio, Moisés diz para o povo de Israel. Claro que Deus se revela a ele e diz para ele: escreve isso e diga para o povo. Deuteronômio, capítulo de número 7, versículos 6 e 7. Porque vocês não são povo santo para o Senhor. Perdão, porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Deus pode ter escolhido o Egito, Deus pode ter escolhido a Síria, Deus poderia ter escolhido vários outros países da época muito poderosos, politicamente falando, numericamente falando. E Deus está mostrando: olha, eu escolhi vocês, não é porque vocês eram o bambambam da história, mas porque eu os amei. Ponto. Amados, só que existe um propósito, porque Deus os escolheu. No caminho, queridos, da restauração, para que a igreja seja o que Deus quer que ela seja, somos eleitos de Deus, santos e amados. Você vai ler isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Não somos imunes à disciplina de Deus, em face da impiedade do nosso coração. Ah, não, então porque eu fui eleito, porque eu sou salvo, porque o Senhor me achou, porque eu não estou perdido mais, eu tenho certeza de salvação, eu tenho a vida eterna, então eu posso viver no bem bom, não estou nem aí com a vida dos outros, não estou nem aí com a minha responsabilidade que eu tenho. O verdadeiro crente pensa assim? Se pensa assim, nunca foi crente em Cristo Jesus, nunca foi salvo. Não entendeu nada até hoje a respeito do que Jesus Cristo é e o que Ele representa na vida da igreja. Por isso, é incompreensível crentes que dizem, confessam que são membros do corpo, mas vivem fora do corpo. Isso não tem respaldo bíblico, queridos. Ah, eu sou um desigrejado. O problema é teu. Você não sabe o que você está perdendo. E aí você vai perguntar para esses fulanos e fulanas que são desigrejados, qual é a razão por que você está desigrejado? Qual é a razão? Ah, porque o senhor fala muito forte, o senhor fala, a sua cara é muito feia, né? O senhor quando fala, a gente fica até com medo. Estou exagerando isso? Não. Ah, não, eu sou desigrejado, porque esse negócio de coral em igreja, isso é quadrado. Não tem nada de coral. Eu não quero, vou procurar uma igreja que tem aquele rock pesado, né? Que os músicos aqui pulam muito mais do que o Fábio, né? O Fábio nem pula, né? Ele se controla o máximo que ele pode aqui, né? Ele no Nureyev, tocando ali o baixo e vai aqui ali, daqui um pouquinho que eu pensar, agora eles estão pulando, né? Mas é a alegria que faz isso, a alegria faz a gente fazer isso. É diferente de alguns irmãos, quando eu fico vendo aqui, e os irmãos do coral percebem isso, como é bom ver os irmãos, né? Mas só que é o seguinte, eu fico observando, a primeira música que nós cantamos com o grupo de louvor foi qual? Cantai ao Senhor um cântico novo. Tem irmãos que cantam assim. Cantai ao Senhor um cântico novo. Meu irmão, você pode ser até desafinado, mas abre essa boca com alegria para louvar a Deus. Verdade. Você está aqui para louvar a Deus, né? Se você tem voz boa ou não tem, o problema é esse, não é o problema, meu irmão.
Deus está olhando o quê? O coração. Esse vigor que nós precisamos. E quando Deus nos escolheu para a salvação, para o louvor da sua glória, é exatamente porque, se depender de nós, a gente não louva, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não estuda a Bíblia, a gente nem vem aqui. Não é verdade? Mas o Espírito Santo habita em nós e vai trabalhando em nós, e aqui estamos para louvá-lo. O que é a igreja, queridos? Raça eleita. Pedro vai dizer ainda uma outra virtude do que é a igreja: sacerdócio real. Essa expressão se encontra em Êxodo, capítulo 19, verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Sacerdote e rei, queridos, sacerdócio e realeza eram funções diferentes que Deus distribuía entre pessoas diferentes. Quando Deus escolheu um rei, ele era para ser rei. Ele não podia exercer o ministério de sacerdócio. Você quer um exemplo que Deus reprovou profundamente? O primeiro rei de Israel, quem foi? De maneira oficial, foi Saul. Mas quem poderia fazer os sacrifícios como sempre fazia? Era o profeta Samuel. E chega um determinado momento, Samuel demora um pouquinho, Saul achou que ele podia fazer o que ele podia fazer, ele foi oferecer sacrifícios, foi ele acabar de fazer o negócio, quem chega? Samuel. E ali Samuel já dá a palavra de Deus revelada por Deus a Samuel, para dizer para ele: Deus rejeitou você como rei. E quando Samuel vai saindo, ele puxa Samuel e rasga, né, a roupa de Samuel. E Samuel, com muita autoridade de Deus, Samuel diz: Deus rasgou o seu reino diante dele. Em outras palavras, Saul, você está fora. Ele era rei, ele não era sacerdote e muito menos profeta. Então, amados, quando o texto diz para nós aqui em Êxodo, capítulo 19, verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Sacerdote e rei não se identificavam, queridos, numa única pessoa. Porém, na exposição da natureza da única igreja de Cristo, ambos os ofícios estão juntos, unidos no exercício da vocação do povo de Deus. Isto é, o que sucede na vida sacerdotal e real da igreja é exatamente o que ocorre na presença de Jesus Cristo entre nós. Jesus Cristo, sim, ele exerceu e exerce três papéis, não esqueça isso. Só Cristo, porque ele é o próprio Deus, Messias, que veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Ele foi o quê? Profeta, sacerdote e rei. E ele continua intercedendo até hoje por nós. É só você ler a primeira carta de João, você vai perceber isso. É só nós lermos o capítulo 17 de João, do Evangelho de João, você vai ver isso, a bela oração que Jesus Cristo faz, intercedendo pelos apóstolos, intercedendo pela igreja, e intercedendo por aqueles que vierem a crer nele. Em outras palavras, por você e por mim, como sacerdote e como rei. Ele é rei. Leia o livro de Apocalipse, queridos. O livro do Apocalipse encharca a nossa mente, o nosso coração, dizendo que ele é soberano. Quando ele voltar agora a segunda vez, ele virá como rei, soberano sobre todas as coisas. Quando ele vem buscar a sua igreja, quando ele vai separar as ovelhas dos cabritos dos bodes, que é uma expressão bíblica. Amados, então você, Jesus Cristo, ao edificar a sua igreja, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então você é um sacerdote nesse sentido, de você interceder pelos outros, de orar pelos outros, de orar uns pelos outros. Nesse aspecto nós somos sacerdotes. Amados, nele, em Cristo Jesus, estão unidos, harmônicos e completos. Jesus Cristo é o nosso sacerdote rei. Sacerdote compassivo e socorro eficaz diante de nossas fraquezas, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A palavra ignomínia significa humilhação, queridos. Rei exaltado, que faz do alto da sua cruz o trono de onde, pelo poder da sua palavra, governa a vida da sua igreja e o destino do universo. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. O que é a igreja, queridos? Além de ser raça eleita, ser sacerdócio santo, a igreja é uma nação o quê? Santa, queridos, que diz o versículo 9. Pedro retrata o povo de Deus como uma nação santa, o que significa que seus cidadãos foram separados para servir a Deus. Santos aqui tem dois sentidos. O texto que nós lemos aqui, que o presbítero Rafael leu, no primeiro capítulo, vai falar o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Ali está se referindo à santidade de vida. Dentro do contexto que Pedro aqui continua falando no capítulo 2, que diz que nós somos uma nação santa, tem esses dois sentidos, de que fomos separados do mundo, é o que Jesus ora na oração chamada sacerdotal no capítulo 17 de João. Eu não os peço que os tires do mundo, mas que o quê? Que os livre do mal. Porque igreja, a palavra igreja, o nome igreja, literalmente significa aqueles que foram tirados para fora. Eclesia é o nome da igreja, é o nome igreja, que literalmente significa isso. Aqueles que se reúnem para fora, que vão para fora. Parece até estranho, né? Mas a função da igreja é o quê? Nós somos chamados do mundo, mas Ele nos envia no mundo para continuar pregando o reino do nosso bondoso Deus. Então somos uma nação santa neste aspecto. Deus nos escolheu para a salvação, mediante a santificação, para a santificação. Deus nos salvou do pecado e não no pecado, queridos. Então o que é a igreja? A última natureza que Pedro fala: povo de propriedade o quê? Exclusiva de Deus, amados. Ao longo dos séculos, Deus tem tomado para si o seu próprio povo. Esse povo, diferente de todas as nações do mundo, é um bem precioso para Deus, a herança do Senhor Deus. Existe independentemente de laços nacionais, pois tem um relacionamento especial com Deus. É só a igreja de Cristo, queridos, presta atenção nisso. É só a igreja de Jesus, que foi chamada por Ele, escolhida por Ele, que tem um relacionamento íntimo, especial com Deus. Não há possibilidade de termos um relacionamento com Deus se não for por meio de Jesus. Todos os santos que estão no céu já foram importantes nesta terra, mas eles não têm jamais possibilidade de nos interceder diante de Deus. Você pode amar Paulo, o ministério de Paulo, e deve, e de outros homens de Deus, mulheres de Deus que as Escrituras chamam e falam, mas nenhum deles, por melhor que eles, nem Moisés, que nem Elias, que não enfrentou a morte, nós orarmos para eles,
para que Deus abençoe. Não, queridos, nem Maria. Me respeito todos os católicos que um dia vai assistir isso aqui, com certeza, e vai descer a lenha no pastor Uzias. Desde que vocês não desçam a lenha nas escrituras, está tudo tranquilo. Maria é uma pessoa fabulosa, queridos. Não mãe de Deus. Deus não tem mãe, queridos. Mas mãe de Jesus Cristo, da natureza humana, sem pecado. É totalmente diferente. Maria é uma pessoa fabulosa, tremenda, de que quando o anjo disse para ela que dela nasceria o Messias, por obra milagrosa do Espírito Santo, leia lá Mateus, leia lá o Evangelho de Lucas, o que ela faz? Ela louva a Deus, e é uma expressão bonita que ela usa nesse louvor a Deus: Deus meu Salvador. Amados, nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. A igreja pertence a Deus, que o comprou com o sangue de Jesus Cristo. Assim, como Deus não divide sua glória com ninguém, também não nos reparte com ninguém. Somos dele, só dele. Por isso que a Bíblia nos trata, nos fala que Deus tem um amor tremendo por nós. Cuida da nossa vida o tempo todo. Salmo de número 23 é muito claro sobre isso. O Senhor é o meu pastor. E assim vai o Salmo dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Queridos, essa é a bênção de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. É a maneira que Ele trata a sua igreja. Você pode estar muito bravo, muito triste, dizer: mas pastor, eu estou passando tanto problema, tanta situação, como é que pode esse negócio de Deus me tratar bem? Meu querido, preste bem atenção. A palavra de Deus, ela nunca disse, e ela nunca diz em nenhum lugar, de Gênesis a Apocalipse, que no momento que você crê em Deus, que você crê em Cristo Jesus, que você é salvo, que você foi escolhido, ela não diz que dali para frente você não vai ter problemas. Nós não estamos imunes a problemas, amados, e às vezes gravíssimos. Mas Jesus disse o quê? No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São essas coisas que nos animam, que nos motivam, queridos, na caminhada cristã como igreja. Coral é importante na igreja? É, claro que é. Grupo de louvor é bom? Claro que é, que isso faz parte da igreja, não é igreja, porque a igreja pode viver muito bem sem isso. Mas é bom ter um bom grupo de louvor, e esse grupo de louvor aqui, apesar das lutas que eles enfrentam, tem sido um ministério muito abençoado para essa igreja. Coral é a mesma coisa. O que você está fazendo sentado aí? Por que não vem aqui louvar a Deus com os irmãos? Eu não sei cantar. Aprende, meu irmão. Olha quanto pingado de homem tem ali. Só tem 4, no meio de 4 não, 5, né? Ô meu irmão, se vozeirão que você tem aí, o que te impede? Pastor, mas eu tenho tanta coisa na igreja para fazer. Ô meu irmão, a igreja é isso mesmo. A igreja é para isso mesmo, é para servir a Deus. Faz isso. Fala com Heber. Heber, eu estou me referindo mais a homem, viu? Que a mulher aqui já tem um monte. Mas se tiver mulher também, venha. Aí você vai falar assim: pastor, por que você não canta? Por que você não vai? Que esse vozeirão que o senhor tem. Meu irmão, eu falei com o Heber, eu vou sair fora, porque eu tenho tanto compromisso, que eu me sinto mal de vir para o ensaio e chegar sempre atrasado.
Parece que eu estou fazendo a coisa mal feita e não me faz bem isso. E isso não é bom para o coral. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso não é uma desculpa para você dizer, tá vendo só, se você quiser trocar no meu lugar, você vem todo domingo pregar aqui, vem as outras responsabilidades pastorais que eu tenho, você pode trocar comigo, numa boa, tranquilo. Para mim vai ser uma bênção. Meu querido, lembra que você é uma propriedade exclusiva de Deus, não para ficar de braços cruzados. O nosso valor não é devido a quem nós somos, mas a quem Deus é. O valor não está na pessoa possuída, mas no possuidor. A grandeza do cristão, queridos, está no fato de pertencer a Deus, porque somos propriedade exclusiva de Deus. E para encerrar aqui, queridos, último ponto. Qual é o conteúdo da mensagem da igreja, segundo o apóstolo Pedro? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, queridos. Estão em vista as grandes obras de Deus na história do seu povo. Esses feitos maravilhosos de Deus tratam da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, como a transformação libertadora do homem e do seu mundo. É só Jesus que faz isso. E Ele vai fazer isso através de quem? Da igreja. Eu não tenho poder de transformar ninguém, e muito menos você. A igreja não tem poder de transformar, mas a igreja tem o poder do quê? De levar a mensagem que transforma, que é Jesus. Você pode fazer isso. Faz isso, meu querido. Faz isso com seu amigo, faz isso com sua amiga. Se uma hora o seu amigo, sua amiga, da onde você vive, convive, e falar para você assim, olha, fulano, fulana, ora pela minha família, estou precisando muito disso. E ele vai dizer assim para você, eu creio que você sabe de que você crê nisso. Pegue esse gancho, meu irmão, minha irmã, e aproveite a falar do amor de Deus. Eu vou orar por você sim, com certeza. Vou pedir para a igreja orar por você. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. A igreja ora por você e eu vou orar por você por causa de uma pessoa que um dia ela já me transformou. Essa pessoa é Jesus Cristo. E ela quer transformar você. Queridos, é a mensagem do Evangelho que muda. É isso que Pedro está falando aqui. Somos embaixadores dos atributos de Deus e de seus gloriosos feitos. Precisamos, amados, proclamar em alto e bom som quem é Deus e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Aleluia. A motivação para a mensagem é, queridos, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não éramos nada, queridos. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Que nós andávamos errantes nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, na sua infinita riqueza de graça e de misericórdia, nos salvou, nos perdoou. E lá no versículo 8, 9 e 10, ele vai dizer que somos salvos não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. William Barclay diz assim, que a característica dominante das religiões não cristãs é o medo de Deus. E é verdade. E ele continua dizendo, o cristão, porém, descobriu em Jesus Cristo o amor e a misericórdia de Deus. O temor que eu e você, como igreja, precisamos ter de Deus é fundamental. Mas juntamente com o temor, não esqueça que Ele tem profunda misericórdia da nossa vida. Continua nos amando e um dia vem nos buscar. Amém?